tinha 30% de Heimatlosen, que eram os apátridas, pessoas que na verdade estavam na Suíça, mas não tinham qualquer direito como cidadão suíço, fugindo das guerras napoleônicas, então vieram muitos pobres, muita gente pobre. Mas eles não estão acostumados com a escravidão negra, né? Ou outro tipo de escravidão, não estavam acostumados a isso. Eles estranham. Mas para produzir aqui, os que conseguem recursos vão comprar escravos. Porque eles precisam para a lavoura cafeeira, para se manter aqui. É até interessante, porque no Brasil sempre se estudou a escravidão dentro das grandes plantations, né? E a escravidão dentro de uma colônia suíça foi muito pouco estudada, né? Dentro da pequena propriedade escrava, né? Aquele cara que tem 2 ou 3 escravos e trabalha no eito junto com os escravos. Isso não é comum no Brasil, né? Aqui em Nova Friburgo isso é muito comum. O censo de 1872 ele vai revelar isso, que Friburgo tem metade da população de Nova Friburgo é uma população escrava. Nós temos que considerar Nova Friburgo nessa época como a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, Sumidouro, onde a produção cafeeira é intensa e lá a escravidão é muito grande. A freguesia de São José do Ribeirão, que vai pegar o município de Bom Jardim, Amparo, enfim, toda essa região. Amparo só em 1914 passou a pertencer a Nova Friburgo. Então, nessas que tinham intensa produção cafeeira, a escravidão é muito grande. Na vila de Nova Friburgo, que não estava voltado para a produção de café, a escravidão é menor. Ela vai gerar em torno de 15%, 20%, não chega a isso. Mas as disposições para controle do trabalhador escravo vão ser a mesma em todas elas. Porque o que faz a sociedade escravocrata não é a quantidade de escravos, né? Mas sim como essa sociedade... Veja, o sul dos Estados Unidos sempre foi escravocrata e nunca teve mais de 30% de escravos. Então, Nova Friburgo, a vila aqui, ele vai ter uma quantidade menor de escravos, uma grande quantidade de trabalhadores livres, né, na vila, e está mais voltado para a produção de produtos para o mercado interno. Friburgo chegou a ser um grande produtor de batatas, né, vai abastecer esse mercado interno, né? Os colonos rumaram para a região do leste, que é a região de São Pedro da Serra, Lumiar, e nisso eles não vão ter grandes quantidades de escravos. É aquilo que nós estávamos falando. Talvez tenha 1, 2, 3, trabalha com os filhos, uma agricultura familiar, né? Mas a vila vai ter todo um serviço voltado para o turismo, para esses fazendeiros que ocupam os espaços aqui urbano, que é marcado por os escravos. Escravos que fazem serviço até de certa habilidade, de mais refinado o serviço que eles fazem aqui, que é valioso, um escravo que trabalha, escravo carpinteiro, enfim, diversas atividades aqui exercidas por escravos com serviço urbano. Nós publicamos um livro agora baseado num processo criminal, Os Crimes da Fazenda Ponte de Tábuas. Eu encontrei esse processo no cartório do segundo ofício, 1851. Foi um crime que aconteceu aqui na Fazenda Ponte de Tábuas, que ficava mais ou menos hoje onde é o Tio Dongo, perto do Prado. Essa fazenda teve em pé até a década de 70. E ali ocorreu uma rebelião de escravos. Como é que foi essa rebelião? 19 escravos da fazenda fugiram, ficaram 3 meses nas matas da fazenda, faziam pequenas incursões até a fazenda, roubavam comida e tentavam se manter nas matas da fazenda. Um dia, um administrador organizou uma ronda para prender os fugitivos. Nessa ronda, tentaram agarrar uns escravos e houve o que eles chamavam de barulho. Na confusão que teve, os escravos mataram um ferreiro livre da fazenda e agrediram um feitor, né? Foi, enfim, conhecido como os crimes da Fazenda Ponte de Tábuas. Logo depois de que aconteceu isso, o administrador da fazenda foi demitido, porque ele era acusado de ser linha dura, ser muito duro com os escravos, e já não era essa maneira de se administrar fazendas. E não sei por que cargas d'água, mas o barão de Nova Friburgo é convocado para administrar essa fazenda, para colocar administradores nessa fazenda. E ele manda nas matas da fazenda aquilo que ele chama de escravo acariciador, né? O escravo acariciador ia conversar com os fugitivos, colocar a situação que estava fazendo e chamá-los para voltar ao trabalho. E os escravos que estavam no mato fizeram algumas exigências, como a demissão do administrador,
Foi uma negociação, né? Hoje igual negociações trabalhistas, né? E eles aceitaram que ia ser demitido o administrador e que eles voltassem à fazenda. Muito bem, quando eles voltaram para a fazenda foram presos 19 e vieram para a vila para poder ser julgado. Então esse processo ele é rico porque, pela primeira vez, aparece o depoimento dos escravos. E você começa a ver o que acontecia na fazenda. Apesar do crivo do escrivão, né, da escrita oficial, você consegue perceber ali a voz do escravo. É muito difícil documentos nesse sentido, até porque os escravos eram analfabetos. A população de analfabetismo é muito grande, então não existem poucos documentos nesse sentido. Então, nos depoimentos dos escravos, você vai percebendo o que acontecia na fazenda. Por que eles fugiram? Bom, primeiro, o líder da fazenda, o líder da rebelião, era um escravo chamado Antônio Pernambuco, que era o feitor da fazenda. Ele era escravo, mas ele era o feitor, ele comandava todos os escravos. E ele só resolve organizar a fuga depois que ele foi demitido do cargo de feitor. Ele é acusado de roubar coisas, ele diz que não, que ele sempre vendeu na vila esteiras que ele fazia na fazenda, ele vendia aqui na vila. Ele vinha vender as esteiras, voltava e nunca ninguém vendeu ele roubar nada. Ele foi acusado de ser aprendiz de feiticeiro, era o grande medo que se tinha, né, da onda negra, medo branco, né, o feitiço. E ele diz que não, que às vezes que a negra do brigadeiro Sampaio foi lá na fazenda, era para dar remédio para eles, não era para ritual de feitiçaria. Enfim, ele assumiu a rebelião. Agora, os outros escravos, cada um tentou botar a culpa no outro, pelo que aconteceu. E foi desenrolando, eles foram contando o que tinha acontecido. O administrador da fazenda tinha um envolvimento amoroso com uma escrava, e ele, por ciúme dessa escrava com outro escravo, ele o acusou de ter roubado feijão, prendeu ele no tronco, deu uma surra, aí no outro dia o cara morreu. Bom, ele conta isso com a maior naturalidade. Eu fui fazer um corretivo nele e no outro dia, quando eu fui pegar ele no tronco para dar a segunda surra, ele estava morto. Né? Os escravos contam que foi colocado molho de pimenta, com requintes de crueldade. Né? Foi colocado molho de pimenta nas suas feridas. Enfim, ele apanhou várias vezes, porque a partir de 1850, não foi 53 ou 51 mesmo, as aplicações de pena aos escravos, quando passava de 50 açoites, tinha que ser dividida em várias vezes, para não matar o escravo. Senão retalhava ele e perdia o escravo. Então, se fosse o cara condenado a 100 açoites, dava 50, depois mais 50 para o cara poder suportar. Esse escravo não suportou e morreu. Né? Uma outra escrava que tentou fugir também foi assassinada por esse feitor, né? Que bateu muito nela, deixou ela no tronco e depois ela morreu. Ele dizia que não, que ela ficou triste, queria ter fugido, não fugiu, aí deixou de comer e morreu. Para ele era tudo muito natural. Mas esse clima da fazenda é que acabou gerando essa rebelião. Agora, a fuga da fazenda, ela não representou um rompimento com o sistema escravista. Eles fugiram, mas fugiram para onde? Para onde ir? Eles ficaram das matas, da fazenda, fazendo pequenos roubos na fazenda para se manter, até que alguém negociasse. Olha, demite o administrador que eu volto. E o administrador da fazenda, ele vai dizer isso, olha, esses escravos estão lá na casa do proprietário, que era o dono da fazenda, comendador Boaventura Ferreira Maciel, que morava na vila, numa casa na vila. Eles estão para lá que o comendador Boaventura sempre passa a mão na cabeça deles. Né? O administrador vai usar essa frase. Enfim, no processo, todos foram absolvidos, à exceção de 3. Né? Silvestre e Valentim foram condenados e Antônio Pernambuco assumiu a responsabilidade de tudo. Ele até numa expressão, quando todo mundo acusa ele foi o cara que coordenou tudo. Acusam ele de ter matado. E ele diz o seguinte, olha, estão me acusando porque na verdade eu não sou negro, eu sou pardo. Quer dizer, como se a negritude fosse uma hierarquia entre os escravos. E eu tento entender o seguinte, qual era o grande problema dessas primeiras pessoas? Era sobreviver. Sobreviver. Sobreviver num país estranho, que aqui, a época as estações do ano são diferentes.
Quando lá se colhe, aqui se planta, é tudo totalmente diferente. Língua estranha, costume, tudo estranho. E foram colocados numa área de terras que não era produtiva. Colocar colono numa terra que não produz, não dá. Tá? Então a sobrevivência dessa gente era lutar para sobreviver, tentar pelo menos ganhar o alimento deles e sobrar alguma coisa, né? Por isso essa região ficou muito tempo esquecida da imigração, da igreja mesmo, porque ficava fora daquele centro ali. Que a imigração alemã realmente foi para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Ali temos hoje cidades ainda que só falam alemão. Na minha cidade, onde eu trabalhei, no fim, qualquer moça que pedisse emprego numa loja, ela devia falar alemão e português, senão não seria empregada. Lá é assim, porque o grosso da imigração italiana alemã foi para lá. E aqui foram pequenos grupos, na Bahia, aqui em São Paulo, Espírito Santo mais tarde veio um grupo muito grande, mas aqui sempre foi diferente. Aqui em Friburgo aconteceram 2 imigrações. Claro que nesse meio tempo vieram pessoas isoladas também, porque nós já tivemos alemães aqui que vieram com Dom João VI. E depois, quando Dona Leopoldina veio, que ela era muito ligada aos austríacos, alemães, então ela favoreceu a vinda de cientistas e estudiosos que ajudaram a promover essa região. Mas o primeiro grupo que veio foi em 1824, aqueles 2 navios, 342 imigrantes, mas em 1910, por ali mais ou menos, veio um segundo grupo de imigrantes. Desse primeiro grupo de 1824, restaram alguns nomes de família, mas não sobrou costume, língua, não sobrou nada disto. Nós não somos Suíça brasileira nem colônia alemã. Nós não somos suíços nem alemães. Friburgo não é isso. Isso foi tudo perdido. No início aqui em Friburgo se falava francês, alemão e português no dia a dia. Eles falavam já de berço em francês, alemão, por causa da imigração. Era o dia a dia que fazia isso, né? Nós perdemos toda a nossa identidade alemã e suíça. Perdemos. Agora o que resta é dessa época da segunda imigração de 1910, quando veio o Julius Arp, fundando aquela fábrica de rendas, e outros empresários que criaram o polo industrial de Nova Friburgo. Friburgo chegou a ser a segunda, terceira cidade do estado. Friburgo era uma potência econômica e todas essas indústrias trouxeram os seus empregados. Veio o patrão, vieram os técnicos principais, mas eles contrataram pessoas que trabalhassem nessas empresas. Agora, com isso veio muita gente trabalhar aqui e estes hoje, eles mesmos, filhos, descendentes deles, estão aqui e ainda dominam a língua. Da segunda imigração, aí nós temos a nossa igreja hoje, a gente tem cultos em alemão, graças a este grupo que veio mais tarde, né? Então, isso devemos destacar. A primeira imigração, que não deixou muitas marcas, que foi sofrida, que foi triste, que foi iludida, e a segunda imigração que veio para produzir, para trabalhar e que deixou marcas, que hoje estão aqui ainda.